Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Estamos aqui com um novo tema do canal Família na Plenitude. O tema de hoje é esse que está na tela, a verdadeira história da igreja. Vamos repetir o tema? A verdadeira história da igreja. Esse é o tema de hoje. Vamos avançar um pouquinho mais no conhecimento. Então esse tema, ele vai esclarecer e apresentar a verdade que ficou oculta para as pessoas por quase 2000 anos. Porém, primeiramente, nós precisamos esclarecer para vocês por que nós colocamos no tema de hoje a palavra igreja, entre aspas. Como segue aí no tema aí, a verdadeira história da igreja. Vamos depois esclarecer para vocês o porquê disso. A palavra igreja, ela está entre aspas no tema de hoje, porque a palavra igreja, ela foi uma deturpação do verdadeiro sentido da palavra na Bíblia, da palavra que estaria no lugar dessa palavra igreja, que se referia a quê? As pessoas que congregavam, era a congregação, as pessoas que congregavam nas casas. Igreja foi uma deturpação para dar a entender às pessoas que elas deveriam deixar as suas casas, tá? Então, como já falamos em outra oportunidade, em outro tema, igreja, ela foi uma palavra criada para enganar as pessoas, na verdade. Na realidade, essa palavra igreja, ela já existia no grego. Já existia na língua grega, significando o quê? Chamados fora. Então, olha só, mudaram completamente o sentido. Ao invés das pessoas permanecerem em suas casas, com as suas famílias, elas seriam chamadas fora, para fora. O quê? Para estar numa assembleia, tipo uma assembleia ateniense. Então essa é a verdade que foi feita na Bíblia, essa mudança, essa deturpação para dar a entender que as pessoas precisariam ir à igreja. Então, a origem da palavra igreja, ela é assim. Igreja, ela vem do grego eclésia. Eclésia, na verdade, era uma antiga assembleia ateniense. Não tem nada a ver com a sua família, você, as pessoas com as famílias nas suas casas. Então significava Assembleia do Povo, quando na verdade congregação, as pessoas permaneciam nas suas casas ali entendendo o evangelho. Não tem nada a ver com eclésia. Então a denominação, isso aí, eclésia também, é a denominação usada pelos primeiros católicos para assembleias cristãs locais, quer dizer, da religião do cristianismo. Então você já ouviu alguém falar, que igreja é no original eclésia, não é verdade? Você já ouviu falar? Então que igreja no original é eclésia? Isso significa chamados para fora. Nós já ouvimos isso, né, nos estudos que nós já fazíamos, né, no sistema religioso. O que disseram para você? Disseram para você o quê? Que igreja é um povo chamado para fora do mundo. Na verdade, porque eclésia significa chamados para fora. Então, o que eles ensinam nas escolas dominicais e nos seminários? Que igreja significa um povo chamado para fora do mundo. Chamado para fora do sistema religioso, eles dizem, chamados para fora das paredes. E por aí vai. Então, na verdade, isso tudo é uma invenção. Você foi enganado. A palavra igreja não significa nada disso que eles falam para você. Que as pessoas, que eles lá, os mestres, né, do sistema religioso, disseram para você que igreja significa chamados fora, para fora do mundo. Não é verdade. Pelo contrário, igreja é chamados fora das casas para o mundo, para que as pessoas se reunissem no mundo, ou seja, nas assembleias dos homens. Entendeu? Então essa é a verdade nós fomos enganados. Essa é a verdade. Então essas afirmações, na realidade, elas são invenções, coisas que são repetidas muitas vezes, né? E se tornam como verdadeiras, não é assim? Então o problema é que a raiz de uma palavra nem sempre fornece o significado no tempo em que foi usada inicialmente, né, originalmente. Então, a história
que te contaram, e para as pessoas por quase 2000 anos, como história da igreja, não é verdade. Porque a história, a gente coloca entre aspas, né, da igreja, que era na verdade a congregação nas casas, foi até o ano 70 DC. A verdadeira história da congregação do corpo de Cristo foi até o ano 70 DC, ou seja, até o fim do mundo. Correto? Até o fim do mundo. Então a congregação, ela foi até o fim do mundo, ou seja, o corpo de Cristo, que eles dizem que nós somos o corpo de Cristo, que nós somos a igreja, mas na verdade deturparam tudo, tá? Então, a história da igreja, que era na verdade a congregação, ela foi até o ano 70 DC, ou seja, a história da igreja foi até o fim do mundo. E aí, como é que eu vou explicar para você o que foi o fim do mundo e que não haverá fim do mundo, que você pensa que haverá fim do mundo? Tá? Então, como nós podemos explicar? Então, foi até o fim do mundo a congregação, que se diz igreja hoje. Já acabou, não existe mais a congregação, ou seja, o corpo de Cristo. Mas não somente eu estou falando que a história da congregação, que eles dizem a história da igreja, foi até o fim do mundo. Não somente eu estou falando isso, tá? Um site católico romano diz que a igreja, que eles falam igreja, é mencionada na Bíblia para durar até o fim do mundo. Basta abrir no site aí pelo Google. Vocês vão ver que um site católico romano diz que a igreja, ou seja, como eles dizem que é o corpo de Cristo, o corpo de Cristo foi formado, né, para durar até o fim do mundo. Eles mesmos dizem isso, né? E também os evangélicos sabem que a igreja o corpo de Cristo, iria até o fim do mundo. Não é verdade? Então, cita o seguinte texto de Mateus 28, 19 e 20, o site católico romano. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até quando? Até a consumação dos séculos. Mateus 28, 19 e 20. Então vejam, o corpo de Cristo, ele iria até quando? Até a consumação dos séculos. O próprio site católico romano diz isso. Na verdade, até a consumação do século, daquele século, do primeiro século. E o site católico romano afirma isso aí. Diz que a igreja, no caso eles dizem como sendo o corpo de Cristo, os evangélicos também falam, como sendo a congregação, na verdade, ela iria durar até a consumação do século, ou seja, até o fim do mundo. Mateus 28, 19 e 20. Nós podemos ler em outra versão aqui, ó. Ide, pois, e ensinai a todas as nações, né? Batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a observar tudo que vos prescrevi. Olha só o que diz o finalzinho aqui, ó. Eis que estou convosco, quer dizer, o corpo de Cristo, né? Estou convosco todos os dias. Mas até quando? Até o fim do mundo. Você percebe que o corpo de Cristo iria até o fim do mundo? E o site católico romano diz isso, afirma isso, né? Então, olha só, a congregação, o corpo de Cristo, não existe mais. Porque o mundo já teve o fim. Já foi o fim daquele século, do primeiro século. Mateus 28, 19 e 20. Então, até o ano 70 foi o fim daquele século, porque o calendário era o calendário judaico, né? Mateus 28, 19 e 20. Vocês podem ler isso na Bíblia, que a congregação, ou seja, o corpo de Cristo, iria durar até quando? Até o fim dos tempos, até o fim daquele século, até o fim do século, até o fim do mundo, correto? E não é somente eu que digo que o corpo de Cristo iria até o fim do mundo, não. O próprio site católico romano diz isso, correto? Então estou fazendo questão de frisar para vocês isso. Mateus 28, 19 e 20. Então, como eu disse,
o site católico romano diz que, como eles falam, a igreja duraria até o fim do mundo, que é o mesmo que o fim daquele século, na verdade. O problema todo é que os católicos, os evangélicos, o problema todo é que eles acham que a igreja, que eles falam igreja, ainda existe porque, de acordo com a religião cristã, o mundo ainda não chegou ao fim. Tá? E por que eles pensam assim? Porque eles acham que o fim do mundo seria o fim do planeta Terra, a destruição desse planeta onde vivemos. Então, o século não chegou ao fim para eles. Então, a Bíblia diz que seria até o fim do século. Correto? Mas eles acham que o mundo ainda não acabou, porque eles falam que o século ainda não acabou também. Então, ainda estamos naqueles últimos 100 anos do tempo dos apóstolos, é isso? Será que ainda nós estamos ainda vivendo os últimos dias? Não estamos. Os últimos dias foi quando houve o derramamento do Espírito, Atos 2. Olha, o site católico romano afirma que o corpo de Cristo iria durar até o fim do mundo. Mas só que eles não acham que o mundo acabou. Porque o problema todo é que eles pensam que o mundo seria o quê? Esse mundo onde vivem os seres humanos. Então vamos ler o trecho aqui da página Católico Romana. Vamos ler o trecho aqui, ó. Olha só o que diz o site Católico Romano. Sabemos pela Bíblia, pela história e pela tradição que o primado da igreja foi doado a Pedro, dizem eles, né? Não como privilégio pessoal, mas para o bem, para a unidade da igreja, dizem eles. E eles falam Jesus Cristo, porque eles falam Jesus Cristo, nós não falamos Jesus Cristo, fundou uma igreja visível, Mateus 16, 18, que deveria durar até o fim do mundo. Você percebe que esse site católico romano fala que o corpo de Cristo, né, iria durar até o fim do mundo, percebe? Então é o que eles falam, né, nesse site. Então eles dizem que o primado da igreja foi dado a Pedro, não como privilégio pessoal, mas para o bem e para a unidade da igreja. E eles dizem, Jesus Cristo fundou uma igreja visível, Mateus 16, 18, que deveria durar até quando? Até o fim do mundo. Necessariamente tinha que nomear um chefe, eles dizem que Pedro era o chefe, né, que deveria nomear um chefe com sucessão para perpetuar a mesma autoridade, né? Então eles colocam que foi falado por Yahushua, né? Quem vos ouve a mim, quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos despreza, a mim despreza. E quem me despreza, despreza aquele que me enviou. Lucas 16, uma completa deturpação das Escrituras, né? É isso que acontece. E eles falam, se assim não fosse, Cristo não poderia dizer, eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Deveria ter dito que estaria apenas com Pedro até o fim de sua vida. Dessa forma, cumpre-se o que manda a Bíblia. Um só Senhor, dizem eles, uma só fé, um só batismo, Efésios 4, 5. E Jesus diz ainda, né, esse é o site que diz, não sou eu que estou dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra, e depois ensinai a todos os povos, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo, Mateus 28, 19 a 20. Mas, como eles interpretam que o fim do mundo é o fim do cosmos, né, e não o fim do oikumene, essa igreja nunca vai deixar de existir então, né? Para quem não sabe, oikumene está relacionado a oikos, casa, lugar onde se mora. Oikumene, por sua vez, designa a terra habitada. Então seria o fim daquele mundo que Yahushua estava falando, e não o fim do cosmos, do planeta onde vivem os seres humanos. Então o ungido, Cristo, né, Jesus Cristo na Bíblia, não estava falando de fim, né, da era no sentido de destruição deste lugar, né?
onde todos os seres humanos habitam, né, o planeta Terra. Até mesmo porque está escrito em Eclesiastes capítulo 1, versículo 4 a 5, que diz o seguinte: geração vai e geração vem, mas a terra permanece por tempo indefinido. Ou seja, a terra permanece para sempre. Não, veja aí o que diz aí. Levanta-se o sol e põe-se o sol e volta ao seu lugar, onde nasce de novo, né? E volta para o seu lugar, onde nasce de novo. Eclesiastes capítulo 1, versículo 4 a 5. Então nós estamos observando que a história da igreja durou até o ano 70 DC, ou seja, até o fim do mundo. Mas a religião nos enganou, dizendo que a história da igreja católico-romana é a história da igreja, ou seja, é a história da congregação. Eles dizem que aquela história dessa religião significa a história da congregação, daqueles discípulos, daqueles apóstolos, daquelas pessoas diante do ano 70. Não é verdade. Não é verdade. Eles nos enganaram, né? Então eles dizem que a história da igreja, né, se tratou da história relatada em relação à mãe romana. Eles até esquecem o período dos apóstolos e colocam que a história da igreja, que seria a história da congregação, na verdade, né, é a história da Igreja Católica Romana, que depois teve lá em 1500, né, a Reforma Protestante, que virou Igreja Protestante, que hoje é evangélica. Então vejam, eles dizem que isso tudo que é relatado é a história da igreja. Não é verdade. Nós fomos enganados. Então nós já sabemos o que foi a verdadeira história da igreja. Nós já sabemos, né? Ou seja, na verdade, a história da congregação. Eu coloquei igreja entre aspas para que as pessoas possam entender o nosso tema de hoje. Então nós já sabemos. Nós já sabemos o que foi a verdadeira história da congregação, na verdade. É o livro de Atos dos Apóstolos, é a verdadeira história, tá, em relação ao corpo de Cristo. Então alguns poderiam até nos indagar, né? Messias, como você nos explica então essa história que já conhecemos, né, que cita que no terceiro século, teve o primeiro concílio. Como você, Messias, nos explica 21, os concílios ecumênicos, né, quanto a tudo que foi feito pelos pais da igreja? Então essas perguntas, elas, claro, que vão ser feitas para nós, porque nós estamos refutando que isso tudo aí que se diz aí como história da continuação dos Atos dos Apóstolos não é verdade. Não é verdade, né? Então o que eu tenho a dizer é que se temos que nomear pessoas como pais da igreja, vamos falar dos apóstolos, né? E não de pessoas que surgiram escrevendo uma história depois da destruição de Jerusalém, entre elas, no caso, as pessoas, como sendo aqueles que fizeram a história da congregação, Policarpo, Clemente e Lino. É certo que nas cartas de Shaul, ou seja, nas cartas de Paulo, há citação de Lino e também Clemente, mas eles estavam esperando o dia de Cristo, ou seja, o fim do mundo. Correto? O último dia. Eles estavam na espera do fim do mundo, do último dia. Eles não fizeram essa história aí que é relatada aí pela mãe romana. Mas a mãe romana, ela decidiu que 3 pessoas foram os 3 papas mencionados na Bíblia. E a mãe romana cita Pedro, né, Kéfas, Mateus 16, 18, Lino, que é citado em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 21, e Clemente, que é citado em Filipenses capítulo 4, versículo 3. A mãe romana decidiu que eles foram os primeiros 3 papas. Onde está escrito isso? Na história da religião católica romana, não tem nada a ver com a Bíblia. Então veja que Shaul escreveu sobre Lino e Clemente. Vamos ler aqui os textos. Procure vir antes do inverno. Eubulo Prudente, Lino, Cláudio e todos os irmãos enviam saudações. 2 Timóteo 4, 21. Agora vamos ler o texto aqui, ó, outro texto. Sim, falando sobre Clemente.
Sim, e peço a você, leal companheiro de julgo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho com Clemente. Clemente, que a mãe romana diz que foi o terceiro Papa, né? Clemente e meus demais cooperadores. Os seus nomes estão no livro da vida, Filipenses 4:3. Então vocês observaram aí 3 personagens que a mãe romana diz, segundo a tradição deles, que eles foram os 3 primeiros papas. Então, se vocês quiserem consultar, vá nesse site aí, www.veritatis.com.br. Pedro, Lino e Clemente, os papas. É só digitar aí no Google isso aí. veritatis.com.br, Pedro, Lino, Clemente e os papas, né? Então, o que nós estamos tratando e o que nós vamos falar ainda não é falado no seminário católico nem no seminário evangélico e também nas escolas bíblicas. Não. O que nós estamos tratando aqui não é falado, porque isso vai de encontro com os ensinos deles. Então, quando você ouve falar de história da igreja, né, e quem foram os pais da igreja, o que você ouve na igreja, ou seja, no sistema religioso, o que você ouve? Eles ensinam isso para você. Olha só o que eles falam. Joãozinho, Manelzinho, os pais da igreja foram alguns cristãos que escreveram e exerceram liderança na igreja entre o final, né? Olha só, depois do fim do mundo, né? Entre o final do 1º século e o final do 6º século. Olha só o que eles falam. Esse período da história, continuam eles falando para as pessoas, ensinando. Esse período da história da igreja, que na verdade é a história da religião católica romana, ficou conhecido como cristianismo patrístico. E olha que os evangélicos sustentam isso, como sendo história eles falam história da igreja, eles pegam o que a mãe romana, a religião católica romana fala, diz. Na verdade é a história, sim, da religião católica romana e evangélica. E eles dizem que esse período da história da igreja ficou conhecido como cristianismo patrístico. Mas eu digo para vocês, na realidade, cristianismo inventado, né? Não foi cristianismo patrístico, foi cristianismo inventado, uma religião, história da religião católica romana e da religião evangélica que houve também depois nessa história, a reforma protestante, né? Então, deturpação, na verdade, é deturpação de todos os ensinos do evangelho que foi pregado para quem viveu antes do ano 70 DC. Evangelho que foi pregado para quem viveu antes do ano 70 DC e não para as pessoas depois do 1º século. Essa é a realidade. O evangelho foi para quem viveu antes do fim do mundo. Entendeu? Depois do 1º século, não é história da congregação que eles dizem história da igreja, nem continuação dos atos dos apóstolos, não, mas história do surgimento de uma religião que usa os textos da Bíblia com o intuito de unicamente submeter as pessoas a preceitos de homens. Essa é a realidade. Então, eles relatam que os pais da igreja foram os ditos pais apostólicos, e eles dizem Clemente de Roma, bispo de Roma. Os evangélicos falam isso, né? Inácio foi bispo da igreja de Antioquia, na Síria. Policarpo, eles dizem, foi bispo de Esmirna e discípulo do apóstolo João. Eles dizem que isso aí é a continuação da congregação ali, dos apóstolos. Por isso que eles dizem que eles são pais apostólicos. Vejam a deturpação da verdade, né? Aí eles citam também pais apologistas, Justino Marte, Irineu e Orígenes. E eles também falam dos pais teólogos, né? Que citam Atanásio, Basílio de Cesareia, Gregório de Nazianzo,
Gregório de Nissa e Agostinho de Hipona. Na verdade, esses personagens são personagens da mãe romana. Essa é a verdade. Esses personagens são pessoas que faziam parte da história da religião católica romana. Não tem nada a ver com a história, com Atos dos Apóstolos, nem a continuidade da congregação. Não é verdade. É porque eles pegaram a Bíblia e usurparam a Bíblia. A mãe romana usurpou a Bíblia como sendo um livro sagrado da mãe romana, né? Eles traduziram e aplicaram no povo, e o povo ficou submetido, na verdade, ali à doutrina de homens, a preceitos de homens. Então eles relatam que essas pessoas, que nós acabamos de citar, foram os pais da igreja. Eles dizem, mas se temos que falar em pais da igreja, que na verdade é a congregação, então nós deveríamos repetir o que disse o Machia, quando ele escolheu os 12. E ele foi escolhendo, né, e chamando, como dizem os textos, né, que nós podemos ler aqui, ó. No dia seguinte, João Batista, né, estava ali novamente com os 2 dos seus discípulos. Quando viu o ungido passando, disse, vejam, é o Cordeiro do Eterno. Ouvindo-o dizer isso, os 2 discípulos seguiram o mestre. E o ungido, voltando-se, vendo que os 2 o seguiam, perguntou-lhes, o que vocês querem? Eles disseram, Rabi, que significa mestre, onde está hospedado? Respondeu ele, venham e verão. Então foram, por volta das 4 horas da tarde, viram onde estava hospedado e passaram com ele aquele dia. André, irmão de Simão Pedro, era um dos que tinham ouvido o que João, que a Juana, dissera e que haviam seguido ao ungido. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão. Ele disse, achamos o Messias, isto é, o ungido, e levou ao ungido, né? O mestre olhou para ele e disse, você é Simão, filho de João, será chamado Cefas, que traduzido é Pedro, que traduziram para Pedro, né? Erradamente. No dia seguinte, o mestre decidiu partir para a Galiléia. Quando encontrou Filipe, disse-lhe, siga-me. Filipe como André e Pedro eram da cidade de Betesda. Filipe encontrou Natanael e lhe disse, achamos aquele sobre quem Moshe, né, escreveu na lei, e a respeito de quem os profetas também escreveram, o ungido de Nazaré, filho de José. Perguntou Natanael, Nazaré? Pode alguma coisa boa de lá? Pode vir alguma coisa boa de lá? Disse Filipe, vem e veja. Ao ver Natanael se aproximando, disse o mestre, aí está um verdadeiro israelita em quem não há falsidade. Perguntou Natanael, de onde me conheces? O mestre respondeu, eu ouvi quando você ainda estava debaixo da figueira antes de Filipe o chamar. Então Natanael declarou, mestre, tu és o filho de Alro, tu és o rei de Israel. O ungido disse, você crê, porque eu disse que o vi debaixo da figueira. Você verá coisas maiores do que essa. E então acrescentou, digo-lhe a verdade. Vocês verão o céu aberto e os anjos do eterno Criador subindo e descendo sobre o Filho do Homem. E ao Juana, capítulo 1, versículo 35 a 51. Então, meus irmãos, esses que nós acabamos de citar, são de fato os primeiros, né, que até poderíamos dizer como pais da congregação e não igreja, né? André, Pedro, Filipe e Natanael. Nós poderíamos dizer que eles são os verdadeiros pais, né, que eles dizem da igreja, os primeiros pais da congregação que foram sendo escolhidos pelo mestre Yahushua. Mas você pode lembrar do ensino do mestre, né, que disse a eles em Mateus 23, 8 a 11. Olha só o que ele disse, o que o mestre disse para eles. Então, por isso que nós não chamamos de pais. Né? Olha só o que o mestre disse, ó. Vós, porém, não queirais ser chamados rabi,
porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos, e nada de pais. Olha só o que diz aqui também, ó. E a ninguém na terra chameis vosso Pai. Percebe? Porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. Nem vos chameis mestres, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo. O maior dentre vós será o vosso servo. Mateus 23, 8 a 11. Então vocês estão percebendo que o mestre Yahushua lhes ensinou aos seus discípulos que eles não deveriam ser chamados de pais de nada. Mas vocês vejam que a deturpação católico-romana e também a deturpação das escrituras por parte dos evangélicos dizem que existem os pais da igreja. E eles são honrados como pais da igreja, quando o mestre Yahushua disse para os seus discípulos que a ninguém deveria ser chamado de pai nem de mestre, né? Mas que todos eles seriam irmãos. Então vocês estão percebendo aí a verdade que nós estamos apresentando. Então acabamos de ler aqui esse texto de Mateus 23, 8 a 11. Então esses que até poderíamos dizer como pais da congregação, se é que pudéssemos dizer isso, mas a teologia evangélica e católica, essa teologia nos enganou, né, por quase 2000 anos, dizendo que os pais da igreja, ou pais da congregação, na verdade, que eles acham que ainda continua até hoje a história da congregação, os Atos dos Apóstolos, eles dizem que os pais da igreja foram Clemente de Roma, Inácio, Policarpo, Justino Marte, Irineu, Orígenes, Atanásio, Basílio de Cesareia, Gregório de Nazianzo, Gregório de Nissa e Agostinho de Hipona. Então dá a impressão que essa igreja era a continuação da congregação que ainda estaria existente depois do primeiro século. Não é verdade. A congregação que se diz igreja hoje nada tem a ver com as reuniões familiares, como diz os textos da Bíblia, né? Romanos 16, 3 a 5. Saudai a Prisca e a Áquila, meus cooperadores em Cristo. Saudai a Prisca e a Áquila, meus cooperadores em Cristo, os quais pela minha vida expuseram as suas cabeças, o que não só eu lhes agradeço, mas também a todas as congregações dos gentios. Saudai também a congregação que está na casa deles. Romanos 16, 3 a 5. Então vocês estão vendo que nós fomos enganados com essa chamada igreja aí que eles dizem que é a verdadeira, né? Vamos ler outro texto aqui, ó. Saudai aos irmãos que estão em Laodiceia, e a ninfa e a congregação que está onde? Na catedral junto com o Papa? Não. A ninfa, né? Ó, saudai os irmãos que estão em Laodiceia, e a ninfa e a congregação que está em sua casa. Colossenses 4,15, né? Vocês estão observando aí a verdade. As congregações da Ásia vos saúdam, continua Shaul em uma de suas cartas. Saúdam-vos afetuosamente no ungido Áquila e Priscila com a congregação que está onde? Na catedral com o Papa? Não, que está em sua casa. 1 Coríntios 16, 16, versículo 19. Olha só o que Shaul diz aqui também. Shaul, prisioneiro do mestre ungido, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, nosso cooperador, e a nossa amada Áfia e Arquipo, nosso camarada, e a congregação que está em tua casa. Filipenses 1, 1 a 2. Então vocês estão observando que nós estamos lendo textos que dizem que o corpo de Cristo, a congregação, eram as famílias em suas casas. Mas por que eles inventaram a palavra igreja? Porque a palavra igreja vem do grego eclésia, que significa chamados para fora. Então eles não deveriam ficar mais nas casas, mas deveriam ser chamados para fora. Ou seja, para uma assembleia ateniense, né? Na verdade, uma reunião político, né? Uma reunião de política, né? Com o Papa ali, que na verdade ali aquela religião ela surgiu
como sendo um braço, né, do Império Romano, né, porque Constantino resolveu inventar uma religião aproveitando aquelas pessoas que continuaram se reunindo nas suas casas e elas foram enganadas e disseram: vocês agora são igreja, vocês não são mais nas casas, vocês não vão ficar mais nas casas, vocês são chamados fora, ou seja, vocês são igreja. Não... Então vamos ler de novo o texto aqui, ó. E a nossa amada Áfia e Arquipo, nosso camarada, e a congregação que está em tua casa. Filemão, capítulo 1, versículo 1 a 2. Então, meus irmãos, nós já temos dito, né? E continuamos a dizer que a verdadeira história da igreja, eu coloquei igreja, mas na verdade a verdadeira história da congregação na Bíblia, que na realidade é a congregação, né, dos irmãos nas casas no primeiro século, já se tornou completamente história. Não tem a continuidade da história da congregação. A história da congregação foi até o fim do mundo, já se cumpriu, já acabou, não existe mais a congregação, ou seja, o corpo de Cristo. Tá? E a história do corpo de Cristo, ou seja, da congregação, começou a ser contada no livro de Atos dos Apóstolos, né? Como diz ali o capítulo 1. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo o que o ungido começou, não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Alro. E, estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Porque, na verdade, Joana batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Atos, capítulo 1, versículo 1 a 5. Então vocês estão vendo que a história da congregação ela é relatada no livro de Atos dos Apóstolos a partir do capítulo 1. Correto? Então, uma coisa muito importante que nós devemos observar é que Yahushua não mandou que eles se reunissem como eclésia. Não. Não. Pediu que eles não saíssem de Jerusalém. Nós acabamos de ler aqui. Vamos ver onde está escrito aqui, ó. Fiz o primeiro tratado até o dia que foi recebido em cima do céu, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas infalíveis provas, por espaço de 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Alro. Estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém. Aqui, o mestre Yahushua não estava dizendo para eles formarem eclésia. Não. Embora, né, os discípulos tenham permanecido no cenáculo ali, 120 pessoas. Mas o mestre não determinou que eles formassem a assembleia, tipo uma assembleia ateniense, ou seja, eclésia. Não. Ele falou o quê? Olha só, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém. Quem foi que inventou a assembleia? Quem foi que inventou? Né? O homem. Por que os discípulos ficaram ali 120 reunidos? Porque eles eram amigos, eles eram conhecidos e, na verdade, eles já estavam sendo perseguidos, então eles resolveram ficar num só lugar. Mas não foi o mestre que mandou que eles formassem uma assembleia, e tendo Pedro ali, Quefas, como papa, Quefas como o chefe deles. Não é verdade. Ele determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém e não que formassem eclésia. Ou seja, ele não determinou que formassem igreja. Quem foi que inventou a igreja? Quem foi que inventou a igreja foi a mãe romana e o príncipe Constantino. Correto? Percebeu aí? Então nós lemos aqui parte da história do corpo de Cristo, ou seja, da congregação, aqui em Atos capítulo 1, versículos 1 a 5, né? Então, meu irmão, se alguém quiser conhecer a verdadeira história da congregação, leia a Bíblia. A verdadeira história do corpo de Cristo, da congregação, é na Bíblia que você vai encontrar. Mas se você quiser conhecer a história
da religião chamada cristianismo católico romano e da religião chamada, né, cristianismo evangélico, né, ou cristianismo protestante, leia a história que eles fizeram. Aí sim, você não vai estar lendo ali a história do corpo de Cristo, porque o corpo de Cristo se concluiu, acabou no fim do mundo. Até mesmo o site católico romano diz que a igreja, que o corpo de Cristo, que a congregação iria durar até o fim do mundo. Não sou eu que estou falando, eles mesmos dizem. Só que eles acham que o fim do mundo ainda não ocorreu, porque o planeta ainda não foi destruído. Então eles pensam que o fim do mundo seria, na verdade, o fim do cosmos, quando na verdade seria o fim daquele oikomene, entendeu? Né? Aquele espaço habitado ali, o fim daquela era, o fim daquele tempo, o fim daquele século. Era disso que Al-Rushd estava falando como o fim do mundo. Então nada tem a ver com a Bíblia, essa história da igreja, da chamada igreja, da religião católica romana e da religião do cristianismo evangélico. Nada tem a ver com a Bíblia. Eles ensinam preceitos de homens e submetem as pessoas aos enganos da religião. A história e os que até poderíamos dizer como pais da congregação está relatado no texto dos Atos dos Apóstolos. Atos 28 a 31, que finaliza assim: seja-vos, pois, notório. Shaul foi um dos que poderíamos dizer como pai da igreja. Mas o mestre Al-Rushd disse que eles não deveriam ser chamados nem de mestres, nem de pai, porque eles eram todos irmãos, né? Olha só o que está escrito aqui nesse texto de Atos, capítulo 28, para a gente quase concluir, né? 28 a 31. A história da congregação do corpo de Cristo. Seja-vos, pois, notório que esta salvação de Yahweh é enviada aos gentios. Vocês percebem que a salvação de Yahweh estava sendo enviada aos gentios, né? Seja-vos, pois, notório que esta salvação, que foi a salvação ali pela graça, né? Naquele tempo, é enviada aos gentios. E eles a ouvirão. E havendo dito estas palavras, partiram os judeus, tendo entre si grande contenda. E Shaul, que é Paulo na Bíblia, ficou 2 anos inteiros. Onde? Onde ele ficou? Na sua própria habitação que alugara. Shaul alugou uma casa. E recebia todos quantos vinham tê-lo. Não era catedral, não era eclésia. Todos vinham vê-lo, ou seja, visitá-lo, pregando o reino de Yahweh e ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao poderoso Cristo, sem impedimento algum. Atos capítulo 28 a 31. Então observe a verdadeira história da congregação. E se finaliza ali com Shaul em sua própria casa, e certamente Shaul já estaria ali cansado e mais velho. E as pessoas vinham visitá-lo em sua própria casa para ouvir a sua palavra, o que ele tinha a dizer. E ele dizia que o evangelho foi extensivo aos gentios, que nada tem a ver conosco, correto? Uma vez que nós nunca fomos gentios. Então nós estamos observando que a história do corpo de Cristo, ela foi até o último dia. O livro de Atos dos Apóstolos relata a história. E nós podemos também ler como história o próprio livro do Apocalipse ali, que termina com Yahuana, né? João, o amado, ali relatando o que iria acontecer até o último dia, até o fim do mundo. E nós sabemos que o juízo se cumpriu ali na destruição de Jerusalém. Então agradecemos a participação de todos vocês, dos chats, e todos os que irão assistir esse vídeo depois. Esse vídeo estará disponível no YouTube a partir de hoje, aí, dia 30 de novembro, para que todos possam acessar. Estamos concluindo essa mensagem de hoje. O próximo tema será domingo, né? Domingo, 19 horas, aguardamos todos vocês online. Uma boa noite, tchau!